Beatriz se desespera pela multa cobrada pela quebra do contrato. Quando ela procura Juliano para negociar, o vilão pede uma coisa chocante, sem imaginar que Beto está escondido observando tudo. Vai ser nesse momento que Beto terá um plano genial para fazer essa multa cobrada se virar contra Juliano de uma forma arrasadora. Isso acontece logo depois que Beatriz recebe uma intimação por quebra de contrato com a perfumaria Carioca. Em uma conversa com Beto, a mocinha se desespera e fala: "O Juliano só pode estar de brincadeira comigo. Ele está pedindo uma verdadeira fortuna. Eu não tenho como pagar isso." Beto afirma: "O que ele quer é se vingar por você ter acusado ele na televisão." Nervosa, Beatriz comenta: "Se eu soubesse, não teria feito isso dessa maneira. Eu acho que vou atrás dele para ter uma conversa." Surpreso, Beto retruca: "Não, você não pode fazer isso. É isso que ele quer. Que você implore por misericórdia." Beatriz diz: "Eu não vou implorar misericórdia. Eu vou mostrar para ele que eu não vou jogar segundo as regras dele." Momentos depois, eles chegam na perfumaria Carioca. E antes de entrar no escritório de Juliano, Beatriz comenta: "Espera aqui. Eu não pretendo demorar." Beto questiona: "Você tem certeza? Eu não gosto de ver você sozinha com esse infeliz." Beatriz responde: "Tenho sim. Espere aqui, por favor." Assim que a mocinha entra no escritório, Beto decide ouvir a conversa atrás da porta. Metros dali, Juliano fica surpreso ao ver Beatriz e comenta: "Até que você veio me procurar mais rápido do que eu imaginei." A mocinha diz: "Vamos parar com essa conversa fiada e ir ao que interessa. Eu quero que você desista dessa multa infundada." Aos risos, Juliano questiona: "Infundada? Ela é mais do que legítima. Você abandonou seu cargo de garota propaganda da perfumaria Carioca." Sarcástica, Beatriz responde: "Ah, me desculpa. Eu achei que você ter tentado contra mim era uma espécie de demissão. Eu nunca imaginaria que teria que voltar a trabalhar com o senhor depois do que você me fez." Juliano comenta: "O seu sarcasmo não vai fazer diferença. Essa multa vai continuar. A não ser que..." Engolindo em seco, Beatriz questiona: "A não ser o quê?" Juliano abre um sorriso e responde: "Que você me dê um beijo." Beto arregala os olhos e cochicha: "Eu não acredito que ele teve a coragem de fazer isso." Furiosa, Beatriz diz: "O senhor é mesmo um ridículo. Eu não sei como eu ainda me impressiono com as coisas que você faz." Juliano fala: "Esse é o meu preço. Ou me beija, ou terá que..." Nesse momento, Beatriz o interrompe levantando a sua mão e fala: "Eu nunca teria coragem de encostar em você. Me sujaria, me causaria ânsia." Juliano dá de ombros e comenta: "Então pague a multa. Simples assim." Lançando um olhar furioso, Beatriz afirma: "Eu não vou desistir. Eu vou recorrer." Juliano retruca: "Nos vemos em frente do juiz então. Mas cuidado. Você pode correr o risco de aumentar ainda mais essa multa." Ao chegarem na pensão, Beto e Beatriz esbravejam de raiva e o mocinho diz: "O Juliano foi longe demais. Quer te chantagear com um beijo?" Beatriz responde:
É impressionante como ele consegue se enfiar cada vez mais na lama. A pior atitude dele sempre é a próxima. Beto questiona. E você vai mesmo enfrentar o Juliano numa audiência? Beatriz responde. Se eu aceitar essa multa de cabeça baixa, o Juliano vai ter a certeza que me terá nas mãos. Que ele pode fazer o que bem entender comigo. Eu posso perder essa audiência, mas ele verá que eu não caio antes de lutar. De repente, Beto arregala os olhos e diz. Eu acho que tive uma ideia. Surpresa, Beatriz questiona. Ideia para quê? Beto responde. Eu vou dar uma lição para o Juliano. Nervosa, Beatriz questiona. Mas o que você pensou? Beto responde. Eu acho melhor você não saber por enquanto. Mas confia em mim. O Juliano vai se dar muito mal mesmo. Dias depois, Beatriz chega com Beto e um advogado no tribunal e acaba dando de cara com Juliano e Maristela. Cínico vilão fala. Vejo que você não desistiu. Seria muito melhor você pagar essa multa. Iria evitar esse circo todo. Beatriz retruca. Se você está falando nos repórteres lá fora, é melhor você saber que eles estão do meu lado. Juliano comenta. Vamos saber de que lado eles ficarão quando essa audiência acabar. Perdendo a cabeça, Beto se aproxima e diz. Você acha mesmo que vai vencer, não é? Maristela responde. É claro que vamos. É quebra de contrato. Não tem como fugir. Beto garante. Então continuem achando. Vai ser mais gratificante ver vocês caírem. Juliano e Maristela se entreolham e caem na gargalhada, deixando os mocinhos ainda mais nervosos. Um tempo depois, a audiência se inicia e o juiz diz. Estamos aqui reunidos porque Beatriz Toledo quer recorrer da multa de quebra de contrato da Perfumaria Carioca. Quais foram as condições para que essa multa existisse? Juliano responde. É muito simples, meritíssimo. A Beatriz ficou vários dias sem comparecer com seus compromissos como garota propaganda. No contrato estava claro que, se ela faltasse sem justificativa, ela seria demitida e teria que pagar a multa. O juiz pergunta. Beatriz, a senhora tem justificativas plausíveis para ter faltado com os seus compromissos? A mocinha responde. Eu sofri um acidente e tive que passar alguns dias escondida. Surpreso, o juiz questiona. Escondida? Por quê? Beatriz responde. Porque foram Juliano e Maristela que armaram contra mim. E eu tive medo de que eles tentassem novamente. Os vilões soltam uma gargalhada e o juiz pergunta. Qual o motivo da graça? O vilão responde. Desde que ela retornou, ela cisma com essa ideia ilógica. Eu nunca faria uma coisa dessas. Ainda mais porque me causou prejuízo. Brava, Beatriz retruca. Para você, a única coisa que importa é o dinheiro, não é? Se eu sofri acidente, a primeira coisa que pensa é no prejuízo. Se eu faltei por justa causa, quer me aplicar multa. Maristela diz. Querida, não adianta nos acusar. Você não tem provas. Beto analisa toda a cena e percebe que Beatriz está começando a perder o controle. Ele cochicha algo no ouvido do advogado, que consegue um intervalo de alguns minutos. Do lado de fora, Beto conversa com Beatriz e diz. Você precisa manter a calma. O que o Juliano e a Maristela querem é tirar você do sério. E estão conseguindo.
Trêmula Beatriz retruca. Mas eu não aguento aquele cinismo todo deles. Rindo das minhas acusações. Agindo como se eu estivesse mentindo. Beto fala. Eu sei, mas eu só te peço para não perder o controle antes da hora. Surpresa, Beatriz questiona. Antes do quê? O que você está planejando? Beto responde. Confia em mim. Eu tenho uma carta na manga. Só estou esperando chegar. Quando a audiência volta, o juiz pede para Beatriz continuar com seu depoimento. E ela diz: Meritíssimo, quando eu fiquei sabendo dessa multa, eu fui confrontar o Juliano. E ele me disse que cancelaria essa multa se eu o beijasse. Todos no local ficam surpresos. E Beatriz continua. Isso só mostra o tipo de homem que ele é. Capaz de qualquer coisa para ter o que quer. Inclusive tentar se livrar de mim. Furiosa, Maristela se levanta e berra. Chega! Você está passando de todos os limites com essas acusações. Meritíssimo, eu exijo que ela seja processada por perjúrio. Assustada, Beatriz retruca. Mas eu não estou mentindo e nem escondendo a verdade. São vocês que estão. Maristela afirma. Se não tem provas, está mentindo. O juiz diz. Realmente são acusações muito graves. Essas acusações não são de bom tom serem feitas em audiências como esta. Revoltada, Beatriz questiona. Como não? Ele realmente tentou se livrar de mim. E depois tentou me chantagear por causa de um beijo. Tudo isso tem a ver com essa quebra de contrato. O juiz responde. Mas você precisaria de provas. Se não tem, entende-se que está acusando para adiar a decisão judicial. Ou até vencer com uma provável acusação falsa. Isso pode te levar para a cadeia, senhorita. Juliano e Maristela abrem um sorriso, enquanto Beto arregala os olhos. O juiz continua. Eu vou te dar uma única chance para retirar essas acusações e apresentar argumentos mais coerentes. Ou então serei obrigado a dar o veredito. Beatriz sente o seu coração bater mais rápido. E sem pensar duas vezes, ela diz. Não, eu não retiro. Eu continuo com as minhas acusações. Garanto que foi exatamente isso que aconteceu. Maristela e Juliano se entreolham satisfeitos e começam a cantar vitória. O juiz abre a boca para dar o veredito, mas Beto o interrompe e fala. Antes de tudo, meritíssimo, eu gostaria de falar. Revirando os olhos, Juliano retruca. Ah, pronto. Quais mentiras a mais você vai inventar? Beto responde. Eu disse que você ia cair. Pois eu tenho comigo as provas que a Beatriz precisa. Nesse momento, ele entrega uma pasta para o juiz. E Juliano entra em desespero ao perceber que é o dossiê de Basílio contra ele. Enquanto o juiz analisa os documentos, todos no local ficam em silêncio. E Juliano sente o suor aumentando debaixo de seu terno. Surpreso, o juiz comenta. Mas isso? Isso são provas de que Juliano Alencar tira dinheiro da própria empresa. Em choque, Maristela questiona. Como é que é? Eu não tô acreditando nisso. O juiz responde. Mas o problema é que isso não tem relação direta com essa audiência. Beatriz retruca. Tem sim. Isso mostra que Juliano é desonesto, capaz de tirar da própria família.
Eu continuo a afirmar que a quebra do meu contrato é ilegítimo. Juliano entra em desespero, enquanto sua mãe lança um olhar intimidador para ele. De repente, a porta se abre e Juliano sente o chão desaparecer diante de seus pés. Beto se levanta e fala: Meritíssimo, essas provas podem parecer circunstanciais, mas foi apenas o começo do depoimento deste homem. Maristela começa a reconhecer aquele homem e se assusta. Surpreso, o juiz questiona: E quem é ele? Respirando fundo, o homem responde: Eu sou um mecânico. O Juliano apareceu na minha oficina e pediu para eu cortar o freio do próprio carro. Eu não entendi o motivo, mas recebi muito bem para fazer o serviço. Beatriz fica boquiaberta e os vilões percebem que o cerco se fechou. Em choque, o juiz fala: Então as acusações da Beatriz estão corretas. Mas o senhor tem alguma prova? O homem responde: Eu tenho um recibo e tem a assinatura do Juliano. Ao analisar o recibo, o juiz encara os vilões e fala: Então os mentirosos aqui são vocês. Tentaram se livrar da Beatriz e ainda aplicaram essa multa sem justificativa. Maristela e Juliano tentam argumentar, mas o juiz os interrompe e fala: Eu já cheguei à minha conclusão. A multa está cancelada. E Juliano e Maristela Alencar terão que pagar uma indenização para Beatriz. Além disso, um novo processo será aberto para julgar o acidente causado pelos Alencar. Nesse momento, Beatriz e Beto começam a comemorar, enquanto os vilões se sentem derrotados. Você acha que finalmente a Beatriz vai viver em paz? De que cidade você está assistindo esse vídeo? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.